Salve, salve! Biografia Ligeirinho do Rádio. Nós estamos gravando e também transmitindo ao vivo. E mais uma vez, eu prefiro ao vivo. Quem sabe, com toda modéstia, com toda humildade, quem sabe faz ao vivo. Isso aqui não é frase, muito já é frase do Faustão. Não, não é o Faustão, não. Isso aqui, quem inventou, né? O Brasil tem maneira de copiar. Aliás, tudo é copiado no Brasil. Como diria o nosso saudoso, inesquecível apresentador, animador de televisão, o velho guerreiro, nosso querido Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Quem é raiz? Anos 80, 70. E hoje você tem a oportunidade até de pesquisar. Tem gente que tem preguiça de pesquisar. Se você colocar lá no YouTube Chacrinha, você vai conhecer um pouquinho da história dele. Então, você que milita aí na música, né? Eu não estou menosprezando como os jovens fazem, menospreza, melhor dizendo, as raízes, né? Você veio das raízes, então, no mínimo, tem muita gente preguiçosa. Claro que aqui, pessoal, tudo que eu digo aqui, seja na hora que eu faço narração de jornalismo, entretenimento, tudo que eu digo aqui, eu faço questão de dizer, muito embora sempre tem meia dúzia de orelhudos, aquelas pessoas infelizes, frustradas, que nunca fizeram nada na vida e só estão na internet para encher a paciência dos outros. Então, você que não valoriza as raízes, já começaram pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus avós, valorize, né, pelo menos Deus. Tem gente que nem agradece pela vida, a verdade é essa. Então aqui, quando nós propomos a falar em capítulos sobre a nossa vida, jamais, né? Nunca ninguém falou isso, mas como eu disse, né? Não sei, é o dia da manhã. Isso aqui foi uma sugestão, repito, da minha querida filha, jornalista na área de publicidade, de marketing, formada em faculdade de verdade, em universidade, viajando para a Europa para conhecimento. Muitos jovens fazem, né? E a minha filha teve esse privilégio de se tornar uma grande jornalista. Não é pelo fato, também é, por que não? De ser a minha filha, mas ela que sugeriu que ao invés de escrever um livro, que eu estava sempre adiando, estava chegando os 40 anos de rádio, e chegaram há 2 anos atrás, afinal já estamos em 2025, então amanhã todos nós, inclusive eu, nós somos limitados. Amanhã talvez eu não teria memória para contar eu mesmo sobre o trajeto, a trajetória, quando eu comecei e até os dias de hoje, a militância no rádio, as dificuldades que todos nós temos em qualquer profissão, mas no artístico, e eu tenho certeza que a minha história, como disse a minha filha, vai dar exemplo para muitos jovens que estão hoje querendo entrar no teatro, na televisão, no rádio, que eu sou oriundo do rádio. Você que tem talento para música, nós trabalhamos em gravadora também. Então, mas a vida é assim. E eu me sinto muito orgulhoso de ter uma filha que está sempre ao meu lado. O meu filho também, mas o Edgar, ele já veio dessa fase, dessa nova geração. Então eu recolhi alguns materiais aqui que vou mostrar hoje para vocês também. E se você não acompanhou, nós já estamos há alguns dias aí, ele já está disponível, tá bom, pessoal? Primeiro, segundo, terceiro capítulo da nossa história no rádio. Hashtag Biografia Ligeirinho do Rádio. E a gente vai por partes. E depois vai ficar legal porque a gente vai fazendo aquele recheio. Porque a gente vai esquecendo também. Então, em pleno 2025, eu estou aqui com muita garra para eu mesmo, né? Porque amanhã eu não estarei aqui.
Quem vai contar minha história? Minha filha? Meu filho? Algum colega de rádio que trabalhou comigo? Não. É melhor eu mesmo falar, não é? E vai ficar gravado eternamente nas plataformas, principalmente no YouTube, que é o canal Estação Imprensa, que aliás, tudo que eu faço aqui tem história, né? Então aqui, pessoal, eu não sei a data, uma pena, mas foi nos anos 2000 que mais uma vez a Sônia Abrão, que para quem não sabe, a Sônia Abrão, ela começou escrevendo nos principais jornais, Notícias Populares, depois o Diário Popular, que virou Diário de São Paulo. E por ossos de ofício, o dono do Diário Popular, Dr. Nelo Fentini, eu quero fazer homenagem também, ele me deu muita lição de vida, jornalista, economista, professor, Dr. Nelo Fentini. Eu aproveito e mando um beijo carinhoso para sua esposa, Dona Ivete Ferrentini, uma segunda mãe. E o Dr. Nelo Ferrentini, alguns anos atrás, infelizmente ele faleceu. E faleceu praticamente nos meus braços, em uma madrugada aqui em São Paulo, porque eu tive o privilégio, pessoal, isso aqui faz parte da vida do rádio também, porque nós conversávamos normalmente aos domingos, porque eu era segurança particular, pessoal, do Dr. Nelo. E aos domingos, pela manhã, eu recebia o jornal Estadão, a Folha de São Paulo, e ia até levá-lo até a entrada principal da mansão. E ele falou, não, fica lá, na guarita, que tinha uma guarita dentro da mansão, e eu cuidava da segurança dele e da Dona Ivete. E ele ia até a guarita, sentava num banquinho simples, um homem milionário, mas isso que é importante, a simplicidade dele, a humildade. E as pessoas para falar com ele tinham que agendar, e olha lá, hein? Que saudade do Dr. Nelo Fentini, dono do Diário Popular. O Diário Popular só cresceu graças a ele, estava falido praticamente. E depois foi para Diário de São Paulo. Enfim, eu não vou contar a história do jornal aqui, mas o Dr. Nelo veio lá de baixo. Ele mesmo falava, olha, eu catava latinhas, literalmente. E investiu muito em imóveis. Como era bom. Inclusive eu comentei isso com ele, né? Eu falei, doutor Nelo, o senhor precisa escrever um livro para contar a sua história. Aí ele falou, nossa, você é mais um que está cobrando. Ele é dono de editora também, hein? Dono de editora, e não deu tempo de escrever um livro. Mas eu falei isso para ele em um dos domingos. Eu falei, doutor Nelo, por que o senhor não deixa eu escrever um livro? O senhor vai contando sua história, eu vou escrevendo aqui. Se o senhor aprovar, eu posso escrever um livro, eu posso escrever seu livro, eu posso ser o autor, claro. E eu estou batendo um papo com o senhor, ao mesmo tempo estou conhecendo um pouquinho da sua vida. Eu sei que o senhor é meu patrão, eu sou o seu segurança particular. Mas, aos domingos, o senhor vem aqui e eu fico lhe entrevistando. O senhor é jornalista também, o senhor já percebeu. Eu estou batendo um papo ao mesmo tempo. Aliás, eu nem preciso perguntar, o senhor vai falando. E eu vou registrando aqui no caderninho. E quem sabe daqui a alguns anos, ou daqui a algum tempo, claro, se o senhor concordar, e eu coloco isso no computador, né? A gente estava iniciando o computador, e aí o senhor mostra para os seus filhos, né? Porque de repente o senhor é jornalista, dono de editora, e eu sou um Zezinho. E aí, quem é esse cara, né, para escrever um livro sobre meu pai? Não sei. Eu tinha amizade dos filhos, os 3 filhos dele, o Maurício, a Mara e a Magda. A Magda eu tinha uma interação maior porque a Magda inclusive jornalista. E agora eu me emociono e com certeza a Dona Ivete, se estiver me ouvindo, ela vai se emocionar, porque a Magda, eu lembro dela até hoje, é o sorriso dela. Ela entrava na mansão, eu abria a porta principal, ela ia até a portaria, a entrada da mansão, ela voltava até a guarita, isso à noite, sempre trabalhei à noite, e ela me abraçava, me beijava e falava, Edson, como é que você está? E a sua família, como é que está? Sua mãe, está tudo bem? E depois ela ia visitar os pais,
Os outros irmãos, não estou criticando, mas não faziam isso. Cada um tem o seu jeito. A simplicidade dela. Magda Ferrentini. Infelizmente, eu estava lá ainda na mansão trabalhando. Participei muito tempo. Trabalhei 13 anos com a família. E a Magda ficou doente. Teve um câncer. Esse câncer a gente pensava benigno. Foi se alastrando. Para vocês observarem que não é falta de dinheiro. Comecei a ver ela, sorridente, mas já com um lenço na cabeça raspada. Não perguntei nada, mas eu perguntava pro Ronaldo, que trabalhava comigo, durante o dia. E ele perguntava para alguém, porque ninguém quer falar sobre doença. E eu rezando, orando para que ela melhorasse. Depois de um tempo, alguns meses, ela veio na mansão. Fiquei contente porque eu já vi ela com um sorriso diferente. Eu imaginei, a doença foi embora. E depois de mais algum tempo, infelizmente, a notícia triste. Infelizmente ela faleceu. Aos 51 anos de idade. Magda Ferrentini. Então, essa parte dessa biografia, eu quero homenagear aqui ao Dr. Nero Ferrentini, meu patrão, e a minha patroazinha também, a Magda Ferrentini. Os dois estão no céu. Deus sabe o que faz. E essa mulher guerreira que está hoje entre nós, lutando. Por isso que eu digo, a gente tem que valorizar sempre as mulheres, né? E é uma segunda mãe. Olha, logo no início, quando eu comecei a trabalhar com essa família, a dona Ivete, ela viajou para o Japão. E ela praticamente não me conhecia assim como hoje, né? Ela me trata, hoje que eu digo, depois de muito tempo, de anos, mesmo saindo, não estou mais trabalhando com eles, ela tem um carinho enorme por mim. E eu, idem, né? Desejando o melhor presente que eu posso dá-la, nas minhas orações, colocar o nome da dona Ivete Ferrentini. Ela viajou para o Japão, ela viajou o mundo todo. E ela, veja só, naquelas feiras, né, ela comprou um presente para mim, para os outros colaboradores que trabalhavam lá também na mansão, mas ela não esqueceu da minha mãe. Eu falava da minha mãe para ela, dona Raimunda, que também está no céu já, e ela comprou um presente para minha mãe. E eu trouxe para minha mãe, então, elas não tiveram a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Mas minha mãe mandava recado para ela mandava recado para minha mãe, né, dona Ivete? Ela está lá no céu também, junto com a dona Magda e o doutor Nero Ferrentini, rezando e orando, e nós aqui na terra, pela saúde da senhora. E ninguém segura nada, mesmo as dificuldades, o peso, se Deus não estiver assinando, porque você pode carregar as cruzes pesadas que eu me refiro. Então, fica aqui a homenagem, ao vivo nós estamos falando, mas essa biografia, esse capítulo, agora é o quarto, não é isso? É o quarto capítulo, homenagem ao Dr. Nero Ferrentini, Magda Ferrentini e a minha queridíssima patroa, dona Ivete Ferrentini. No último dia do trabalho, eu gosto de lembrar isso aqui, relembrar. Como as pessoas vão entender. Tudo mudou, então, o controle das empresas, funcionários, colaboradores, ficam agregados a outras pessoas. Então, um determinado dia, há 2, 3 anos atrás, recebi um WhatsApp de uma secretária do filho da dona Ivete, ele que comanda, né, essa parte, dividido com a Mara, e eu recebi um telefonema, aliás, um WhatsApp, ela, ô, senhor Edson, tudo bem? Eu sou a fulana de tal, não lembro. Olha, eu tenho uma notícia ruim para o senhor. Não muito boa, aliás, ruim não muito boa. E eu estava em tratamento de saúde, começando. Sentei, era o WhatsApp, aí eu liguei, né? Quem é que está falando? Fulano de tal. Qual a notícia? Nem esperava nada.
Olha, infelizmente, o senhor sabe, o senhor trabalha muito tempo com a gente, o doutor Nero faleceu, o senhor cuidava da segurança dele, e o senhor está cuidando hoje da mansão, não é? Eu estava cuidando sozinho da mansão, do prédio, porque a dona Ivete também, claro, uma vez viúva, né, ela não ficou mais na mansão, não tinha mais ninguém. E só que já faziam 2 anos que o doutor dela tinha falecido. Eu achei até que seria demitido já nos 6 meses, 2 meses, mas esperaram 2 anos para me demitir. Claro que a gente fala que está preparado, a verdade é que a gente nunca está preparado, né? Eu estava iniciando, inclusive, um tratamento de saúde caríssimo. Mas aí ela deu essa notícia: olha, nós estamos preparando aqui a sua demissão, preparando aqui as rescisões. A partir de amanhã o senhor começa a trabalhar naquele sistema reduzido, não é? Aviso prévio. Nunca tive isso. E aí eu fiquei sem fala, né? Falei, olha, deixa eu pensar um pouquinho, vou dar um retorno para vocês. Quer dizer, pensar o quê? Mandaram embora. E só que eu pensei bem, conversei com a minha filha. Eu falei, estou sem chão. Por quê? Poxa, você já está coroa também. Não é questão onde eu vou eu não posso parar de trabalhar. Aí minha filha sempre, a Janaína, dá um tempo, segura aí. Aí Deus me ajudou o que vale, né, gente? É a experiência e as pessoas te valorizando. Isso que é legal. E aí fui demitido, só que eu não quis fazer, e não faria mesmo, em lugar nenhum. Uma vez que você já me deu a notícia ruim, ou não muito boa, você está demitido. Fazer igual o Justus, Roberto Justus. Lembram? Você está demitido. Só que eu fui demitido por outras razões, né? Eu não estava fazendo segurança para ninguém, só para o prédio. Então, eu falei para a secretária, olha, pode rasgar aí o aviso prévio, eu vou trabalhar direto e vou embora. Não, eu vou esperar 1 mês para ir embora, não. E foi assim, eu fiquei alguns dias, fui procurar outros empregos, e graças a Deus eu fui agraciado por uma empresa, um grupo, que valorizou, não olhou minha idade, porque eu estava preocupado mais com a idade. Mas, quem me conhece sabe, graças a Deus, eu estou firme e forte, eu não me vendo, eu não me assemelho a jovens de 40 anos de idade. Eu estou muito acima disso, né? Mas eu estou me sentindo jovem de 40 anos de idade. E olha lá. Então, fica aí registrado esse capítulo da biografia Ligeirinho do Rádio. Homenagem ao Dr. Nero Fentini, Magda Fentini e a nossa querida Dona Ivete, que está representando aqui na Terra essa família inesquecível, maravilhosa, compostas pelo Maurício, pela Mara, que estão aqui, graças a Deus, e a Dona Ivete. Então, como eu falei do Dr. Nero, eu vou mostrar aqui. É mais uma citação. Isso aqui é troféu, pessoal, que foi, né, tá um pouquinho borrado, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a coluna da Sônia Abrão. Estamos ao vivo, a coluna da Sônia Abrão. Aqui eu acho que já era, tá colorido, é Diário de São Paulo, né? Aqui do lado tá meio borrada a grande Fernanda Montenegro, do seu lado esquerdo, e aqui a coluna Nas Ondas do Rádio, a Sônia Abrão. Então, onde que está aqui falando do Ligeirinho do Rádio? Logo no início aqui, ó. Radialista Edson Xavier, o Ligeirinho do Rádio, foi contratado pela Rádio Encanto FM. Deixa eu colocar aqui para não ficar tremendo muito. Seu programa estreia na segunda-feira, das 13 às 14 horas. E terá no repertório forró, sertanejo e country. A produtora Fátima Silva. Puxa vida, a Fátima Silva já faleceu há uns 10 anos atrás, com 51 anos de idade. Puxa vida, a Fátima Silva é minha produtora. A Fátima Silva, a produtora, está agendando entrevista com Frank Aguiar. Dá para ver aí, pessoal?
Frank Aguiar, Moacir Franco e Marquito do programa do Ratinho. Essa. E aqui está de outros programas, né? Na coluna famosa, dentro da coluna que falava sobre televisão, que está aí em destaque. Eu guardei isso ainda classificado. Se não, pessoal, já era, né? A grande Fernanda, a nossa rainha da televisão e do teatro, Fernanda Montenegro. E aqui, citando o ligeirinho do rádio, Sônia Abrão, que hoje há muitos anos, está na televisão, né? Só na televisão, na Rede TV. Bacana. Aqui tem uma dupla, eu não lembro o nome, mas eu lembro que era a Rádio Conquista. Augusto e Xavier. Uma dupla que não fez sucesso nacional, mas nós entrevistamos aí na Rádio Conquista. Fez sucesso, mas não a nível de programas famosos. A dupla Augusto e Xavier era costume eu receber nas rádios, né? Aqui é um estúdio escuro, Rádio Conquista, a FM 101,3. Deixa eu ver. Aqui eu já estou uma salada, né? Aqui é na Rádio Cumbica. Uma rádio simples também, 89. Né? Olha as fitas aí do lado, ó. As fitas cassete. Um programa bem produzido pelo Hélio Xavier. Datilografado ali, ó. Na máquina, dá pra ver? E o galã ali, ó. Com bigodinho, sem vergonha, o ligeirinho do rádio. Caramba, que bacana, né? Deixa eu ver mais aqui. O meu amigo José Raimundo. Eu preciso entrevistar o José Raimundo, hein? José Raimundo que, se não fosse ele, a dupla Milionários Ricos não existiria. Aqui, ó. Deixa eu deixar mais nítido. José Raimundo é esse do meio aqui, ó. Esses três caboclos têm história na vida do ligeirinho do rádio. Essa foto não sei quem tirou, mas o Zé Raimundo, empresário do Milionários é Rico, do seu lado esquerdo o cantor Marcelo Moreno e do lado direito o Roberto, produtor. Ei, Roberto, grande Roberto aqui, ó. Roberto já tá com o cabelinho branco. Zé Raimundo também, cabelinho branco, né? E o Marcelo Moreno esperto, passa uma tintura. Essa foto aqui já tem uns 20 anos. Então aqui do lado direito o Roberto Figueiredo, no meio o José Raimundo, empresário do Milionários é Rico, e do lado esquerdo Marcelo Moreno, que fez sucesso, e a gente levou inclusive ele pra Globo, hein? Essa moça aqui, eu sei que ela cantava a música da Goiabinha, não lembro o nome dela, mas de repente se ela estiver nos ouvindo, essa foto também deve ter uns 25 anos, aqui no estúdio da Rádio Conquista FM. Eu lembro que ela tem uma voz muito linda, maravilhosa, que está lançando o seu CD. Eu recebendo essa moça bonita, é a música da Goiabinha, não lembro o nome dela. Estou com a memória boa ainda. E como é sessão de fotos, tem aqui outro mano que ajudou também na produção, na Rádio Cumbica, o Eduardo, químico. Ele é um profissional aí da área química. Ó. O Eduardo desse lado aqui e eu lá, no estúdio da Rádio Cumbica de Guarulhos. Aqui tem essas irmãs que voz diferenciada. Os mais antigos vão lembrar dela. Aqui é o estúdio da Rádio Marca Maior. Lá atrás tem Teodoro Sampaio, se não me engano. A Taíde Alexandre. Mas aqui, junto comigo, as irmãs, sou fã delas. Leide e Laura. Foi difícil trazer elas na rádio, hein? Depois elas foram em uma churrascaria aqui em São Miguel. Lá em São Miguel, né? Do Gaúcho, meu amigo Luiz. Luiz tem história com a gente, hein? E elas foram lá comer uma saboreada depois do programa de rádio, uma entrevista sensacional com as minhas irmãzinhas queridas, Leide e Laura, voz belíssima das duas. Estão aí no mercado até hoje, hein? Leide e Laura. E aqui, advogado e radialista, doutor Edivaldo, que trouxe o Zezinho Barros para uma entrevista com a gente. Doutor, advogado, meu amigo doutor Edivaldo, do seu lado direito da tela. No meio aqui o Zezinho Barros e eu,
de preto aí. Isso, Zezinho Barros, agora, mas bem antes, o Zezinho Barros aqui também, aqui, já em outra rádio, Rádio Conquista. Dá pra ver aqui, pessoal? Ou é muito escuro o estúdio ou muito ruim? Ó, Rádio Conquista. Eu e o Zezinho Barros, ele ia fazer um show. Aliás, ele e o Amado Batista é campeão de shows em todo lugar, né? E o Zezinho Barros está na ativa também. Aqui, eu não sei se tem outras fotos, mas vamos lá. Isso aqui é do tempo da TV Record. O programa Canta Viola. Os irmãos do Chitãozinho e Chororó. Eu estou aqui de costas, meu irmão está do outro lado, o Hélio. Estou entrevistando a dupla Maurício e Mauri. O Hélio Lima, né? Diretor e produtor, Edson Xavier Radialista. Estou com o microfone ali. Galã, hein? Eu e meu irmão, hein? 4 galãs, aliás. E Maurício e Mauri, aqui no estúdio da TV Record, onde nós fomos entrevistar o marechal da música sertaneja, Geraldo Meirelles. A foto, essas fotos aqui que a gente tirava é o Elvis Xavier. Outro mano. E para finalizar das fotos, mas tem 2 relíquias aqui, mais um saudoso. Foi embora antes do combinado. Quem é da Rádio Globo vai lembrar. Quem é do esporte, principalmente do esporte, do futebol, vai lembrar dele. Eu estou ao lado aqui é o estúdio da Rádio Globo São Paulo, Rua das Palmeiras 315. Sorridente, esse grande comunicador, comentarista, entendedor de futebol, Pedro Luiz Júnior, o seu pai, Pedro Luiz, o famoso Pedro Luiz, mas o Pedro Luiz Júnior, não dá para parar essa foto não? O Pedro Luiz Júnior que você vê aí ao meu lado, sorridente, ele foi assassinado por canalhas, bandidos em Campinas. Ele trabalhava aqui na CBN e na Rádio Globo, em São Paulo, e ele morava em Campinas, e na CBN lá também. No mercado, ele foi comprar alguma coisa no mercado, ele foi assassinado, se não me engano, no estacionamento, uma tentativa de assalto, e ele morreu. Ele foi covardemente assassinado por marginais, 40 e poucos anos de idade. Pedro Luiz Júnior, depois seu pai faleceu, e o Silvio Luiz, seu tio, faleceu agora há alguns anos atrás, não foi? Grande saudade do nosso querido Pedro Luiz Júnior, covardemente assassinado com 40 e poucos anos de idade. Trabalhava na Rádio Globo, São Paulo, e na CBN, comentarista esportivo, especialmente de futebol. Que saudade, hein? Agora sim, pessoal, isso aqui já está borrado, mas dá para ver. A primeira vez que eu saí na mídia, mas antes da primeira vez, já que eu estou mostrando outras, aqui ó, se a gente não colocar isso em prática, vai perder isso aqui, está colado aqui, original, ó, já está amarelado, aqui tem a data, 11/4/2002, então tem 23 anos essa coluna da Sônia Abrão, publicada no dia 11 de abril 2002, dá para ver aqui? Nas ondas do rádio. E mais uma vez, o nosso nome sendo falado, escrito pela Sônia Abrão. Olha só que bacana aqui, ó. Dá para puxar aqui? Deixa eu ver aqui. Tá grafado aqui, né? Olha, neste domingo, no Clube Ibapira, eu era jurado de um programa que tinha lá. No Jaçanã serão entregues os troféus para os melhores calouros do primeiro bimestre. Estarão presentes os comunicadores Tony Carlos, da Terra FM, Edi Barbosa, da Tupi FM, Edson Xavier, da Conquista FM, Nairton de Castro, da Encanto FM e Paulo Azevedo, da Nova Geração FM. Haverá shows com as Marcianas, os Vagabundos e Vitor Léo. Vitor Léo estava começando na carreira, né? Dá para ver aqui, pessoal? Coluna da Sônia Abrão, que privilégio, hein? 11/4/2002. Agora, para finalizar aqui, eu achei isso aqui, e se não fosse plastificado, isso aqui foi em 1989, aí sim, Diário Popular, em agosto de 1991,
Nós entramos na rádio em 80, por isso que é bom as datas, né? Eu fundei praticamente a rádio Cumbica, então eu não sei quanto tempo, mas se a coluna foi em 91, pelo menos 2 anos eu fiquei lá. Então veja as dificuldades para você ter o seu nome agraciado, né? Eu não sei quem colocou aqui a data, acho que foi meu irmão. Então aqui é a coluna da Sônia Abrão, deixa eu deixar longe. Aqui já é Diário Popular. Do seu lado esquerdo é a Sônia Abrão falando sobre a televisão. E nas ondas do rádio, até foi gravado aqui, mas é a primeira vez que eu saí na mídia. Primeira vez. Então isso aqui é histórico. Aqui está falando do Heródoto Barbeiro, que fez o jornal da Excelsior. Está comentando que ele pode voltar à TV no SBT. Joel Bibetki. Fala do Rinaldo Oliveira. E olha só o tamanho da coluna para falar só do Ligeirinho do Rádio. Olha só, que privilégio. Pela primeira vez eu saí da mídia. Isso aqui ajudou a gente pra caramba, viu, gente? Chamou a atenção dos anunciantes. Quem é esse tal de programa Projeto Nossa Terra? Vamos ler juntos aqui? Olha, a Rádio Cumbica de Guarulhos já está funcionando a todo vapor 24 horas por dia. Porque antes não funcionava 24 horas, era experimental, né? Então, é o que eu presumo. Porque depois ela funcionou 24 horas, uma audiência. Até no Ibope ela aparecia aí, só que lá no fundão, né? Bom, a Rádio Cumbica de Guarulhos já está funcionando a todo vapor 24 horas por dia. Com muita música, jornalismo e prestação de serviços. Eu já comentei sobre esses colegas, né? Que faleceram também no outro capítulo, meus amigos. Vamos lá. A direção artística é de Eloy Lemos e a direção de jornalismo está a cargo de Moacir Custódio. Por falar na Cumbica, vale dizer que o programa Projeto Nossa Terra, só com música sertaneja, já é um dos destaques da programação, indo ao ar aos sábados ao vivo, das 14 às 17 horas, com Edson Xavier. Olha só como a memória da gente, ela vai distanciando, né? Eu comentei, então é bom até eu fazer um parênteses aqui. Na verdade, eu comecei na Rádio Cumbica aos domingos, não foi aos sábados. E eu não lembro de ter trabalhado aos sábados. E agora eu estou lembrando aqui. Eu acho que minha memória não está muito boa, hein? Eu acredito que eu tenha feito 2 domingos, 3 domingos, porque no programa de estreia a rádio estava com o equipamento queimado. Não teve transmissão. Das 14 às 17 horas. Então, fomos transferidos aos sábados, que aí deu uma audiência espetacular. Das 14 às 17 horas. Então, eu estou fazendo uma retificação aqui, tá bom? Porque no capítulo anterior, eu falei da nossa estreia. Claro, isso aqui não vai mudar em nada. A história é a mesma. Nós estreamos no domingo mesmo, então, ótimo. E depois, aos sábados. E depois, eu contei no outro capítulo, não vou repetir aqui, que teve um projeto para a gente fazer um programa diário na Rádio Cumbica de Guarulhos, AM 1500. E não foi para frente. Aí está. Mais um capítulo que a gente fala aqui. E claro, conforme vai vindo as provas, que no caso são as fotos, que para mim são troféus, a gente vai falando aqui também para vocês, tá bom? Tudo registradinho. E vamos mandar alô para as pessoas que estão nos assistindo, nossos ouvintes, seguidores. Djalma Ledini Torque, é isso mesmo? Jô Flauzino, também na sintonia. Davi Pereira. Diva Faria Gomes de Oliveira. Claurindo Isidro. Camila Dami. Cleidia, é Cleidia mesmo? Cleidia 18. Muito obrigado, viu, querida? Maria Ângela Pereira. José Ribamar. Jeane VLS.
Davidson Soares. David Soares. Adailton Bebezinho. Rosilene Fernandes. Douglas Santos. Meire Laila. Do Carmo 2565. Francisco Silva. Evandro Assessoria. Aí o Evandro diz o seguinte aqui, ó. Eu falei sobre jornalismo, não é isso? Mas quem não fez faculdade de verdade não é jornalista? Por isso que é bom ao vivo, né, pessoal? Não, Evandro, eu não sei exatamente a data, tá bom? Mas eu conheço alguns jornalistas que não fizeram faculdade e são jornalistas. Eu conheço muitos que eles foram agraciados pelo tempo de trabalho, viu, Evandro? Já estou respondendo você e às vezes as pessoas me perguntam mesmo. Então, necessariamente, você não precisa ter feito faculdade. Quando eu citei aqui a minha filha, é que na verdade ela teve uma luta muito grande, porque o esforço dela, né, ela trabalhando, e muitos jovens fazem isso, e o dinheirinho dela, junto com a ajuda da mãe dela, eu era separado, e ela não queria que eu soubesse que ela estava estudando jornalismo. Era uma homenagem para mim também. Viu, Evandro? Então, estou respondendo a sua pergunta. No caso aqui, eu estou valorizando ela, porque hoje ela é nossa produtora também aqui, né? A Janaína Xavier. Mas tem muitos jornalistas bons que necessariamente não fizeram faculdade e são jornalistas. Por que não, né? Então, fique tranquilo que tem muitos jornalistas, inclusive famosos, que nunca frequentaram uma faculdade. E nem por isso deixaram de ser jornalistas. Certo? Eu não vou lembrar aqui de nomes, mas tem nomes importantes do rádio e da televisão que não têm diploma, mas são jornalistas. Tá bom? Então a pergunta aqui do Evandro, assessoria, é o seguinte: mas quem não fez faculdade de verdade não é jornalista? É jornalista, sim. Claro que onde você for trabalhar, você tem que comprovar isso, não é? Então, me parece que em 2010, se não me engano, o STF, Superior Tribunal Federal, teve uma abertura para quem pudesse comprovar que trabalhou como jornalista. Por exemplo, eu mostrei agora algumas matérias que saíram da gente no rádio, né? Como jornalista também, rádio, jornalismo e tal, como jornalista. Então, se eu não tivesse como comprovar, veja só, isso aqui já comprova. São documentos. E aí você iria até um determinado endereço, que é o Ministério do Trabalho, seção Trabalho, e a sua carteira profissional, a carteira de trabalho, era carimbada pelo Ministério do Trabalho, assegurando que você é jornalista. E claro que tinha um número. Então, eu conheço muitos jornalistas aí que têm o registro na carteira, mas nunca fizeram faculdade. Não sei se deu para entender, viu, o Evandro? Um grande abraço, muito obrigado pela pergunta, tá certo? Quem mais aqui está nos ouvindo? A Matilde da Silva Valcira, é isso? Eu estou lendo de acordo com a tela aqui, viu, pessoal? A Neide Pacheco também. Por isso que eu gosto de, mesmo biografia, poderia gravar, não é, pessoal? Gravar, ficar... Não, eu prefiro ao vivo. Ao vivo é legal porque a gente acaba até por exemplo, o Evandro aqui fez uma pergunta para mim, que se fosse gravado, ele não saberia da minha existência nem o dele, não é? Então, Evandro, muito obrigado pela pergunta. Não tem frescura nenhuma aqui, pessoal. Eu estou falando sobre a biografia nossa e ao mesmo tempo a gente está interagindo. Por quê? Porque eu só estou há 40 anos no rádio graças a você. Você que está aí me ouvindo hoje, mas os seus antepassados me prestigiaram, ou você mesmo. Você que de repente, necessariamente, não a pessoa que está me ouvindo agora, mas o seu avô, a sua avó, sua mãe, sua tia, seus colegas de trabalho, seus amigos, me ouviram no rádio, por algum motivo e por algum tempo, não é mesmo? Alô, Ranieri de Carlos, muito obrigado também pela audiência, tá certo? Que bacana saber que você está me ouvindo aí. Alô, alô, Thierry Stalisson, deve ser dupla, né?
Thieres e Thalisson, nome bonito, né? Está separado aqui. Thieres e Thalisson também nos ouvindo. Ramon Marinho, João Gaúcho Barbeiro, pessoal, dá um tapa na aparência, é muito bom, né? João Gaúcho Barbeiro, um grande abraço, muito obrigado. Acho que é a primeira vez, não é verdade, que você está nos ouvindo aqui, nos assistindo? Legal mesmo. Raísson, deixa eu ver. Raísson Alves, oficial. Muito obrigado também pela audiência. E a gente vai no dia a dia, pessoal, trazendo aqui também, eu gosto de trazer, né, papéis para mostrar o nosso trabalho também. O José Ailton Alencar também está nos ouvindo. Vamos encerrando aqui essa parte. Agradecendo a Deus por mais um dia, né, que está se iniciando. Aliás, já estamos aqui quase na hora do almoço. Aliás, faltando um minuto. Um minuto para o meio-dia. Que bacana. Vamos embora e a gente volta, se Deus quiser. Dia abençoado para você. Um grande abraço. E lembre-se, Deus é bom o tempo todo.